Damos continuidade à série Limpando as Gavetas. A organização, ela sempre permite uma limpeza. E quando você está prestes a limpar algo, no nosso caso as gavetas do nosso coração, existe uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto demais, que Deus conhece todas as gavetas da nossa memória e todos os corredores da nossa alma. Então o Senhor conhece tudo dentro de nós. E a partir do momento que a gente para aprender biblicamente a importância de limpar o que deve ser limpo, chegamos a duas conclusões. Pois sempre será através da limpeza que iremos avaliar e identificar o que deve ser descartado e não nos apegamos, aquilo que não tem sentido em nossa vida, aquilo que já contribuiu em algum tempo, por exemplo, o caderno da alfabetização do seu filho, que já tem 32 anos, já contribuiu há um tempo atrás, hoje não tem mais sentido. Então tem coisas que talvez é necessária mesmo rompendo, as barreiras do apego sentimental, mas eu tenho que descartar. Porém, é na organização que nos impulsiona uma limpeza, que também chegamos à conclusão daquilo que tem que ser mantido. Existem coisas em nossa vida que teremos sérios prejuízos se a descartarmos, porque de fato requer estar ao nosso lado. O mês de dezembro sempre nos permite uma profunda reflexão. O mês de dezembro tem o poder de nos levar a uma análise dos meses passados e com isso, mais uma vez, chegar à seguinte conclusão: o que devo descartar e o que devo manter. Mas também é no mês de dezembro que podemos dar o start inicial para o novo ano, através do planejamento. Contudo, virar apenas a página do calendário e não transformar o que precisa de mudança, não vale de nada. Virar apenas as páginas do calendário, a página do calendário, de dezembro para janeiro, e não recomeçar em tudo aquilo que requer uma reconstrução, também não nos levará a um ano diferente, a uma nova etapa diferente. Por mais que a linha do tempo seja uma reta horizontal, nós bem sabemos que a nossa história é marcada por altos e baixos, por períodos que se iniciam, como também ciclos que se fecham. Nós temos aqui, diante desse grupo, milhares de pessoas, tantos que estão iniciando momentos, estão super empolgados, felizes, sonharam tanto iniciar e começaram. Temos tantos outros que estão no meio do percurso, talvez vivendo aquela etapa de dúvida: nossa, iniciei há tanto tempo atrás, será que vou findar, será que vou concluir? Gente que está no meio do percurso e tem que voltar à visão, tem que ver o poder da visão para continuar até o final. Como também temos tantos outros que exatamente agora estão finalizando etapas em sua vida. Talvez finalizando, mas não seja essa a maior intenção. Talvez de forma precoce, terminando algo que queria se ter mais na frente, eu não sei. Porém, o que fará toda a diferença para aqueles que iniciam, para aqueles que mantêm, ou para aqueles que findam algo em sua vida, é a gratidão. E esse é o tema dessa breve reflexão. Nós iremos hoje aprender um pouquinho mais sobre os motivos de gratidão. O tema dessa mensagem é limpando as gavetas para encontrar motivos de gratidão. Para os filhos de Deus, a gratidão jamais será opcional. Para os filhos de Deus, a gratidão é uma marca que revela que somos de Cristo Jesus. Para os filhos de Deus, a gratidão nada mais é do que a fé que me faz entender: calma, na minha vida, no meu relacionamento com Deus, não existe o acaso, porque tudo está muito bem planejado e executado pelo meu Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por essa verdade? A gratidão nos leva a crer nisso. Não existe o acaso em minha vida. Eu encontrei com uma pessoa essa semana que estava sofrendo muito, e há 1 ano e meio atrás eu acompanhei um pouco o sofrimento dela e perdemos o contato totalmente. E aí, em uma das festas infantis que os filhos nos permitem ir com a maior frequência, né? Eu nunca fui para tanta festa infantil quanto nos últimos 2 anos para cá, acompanhando Bia. Ao meu lado senta aquele amigo. Mais uma vez,
depois de 1 ano e meio de primaveras, se deparando com os invernos da vida. E olhou para mim e disse: só pode ser coisa do acaso. Eu passando a mesma situação que você me ajudou, me auxiliou lá atrás, de novo agora. E eu disse: calma, o Deus que eu creio, que governa todas as coisas, não me permite crer num acaso, mas confiar que Deus planejou esse encontro. Não foi o acaso sentar do lado da sua mesa, é o cuidado de Deus para com a sua vida. E ali, o choro, as lágrimas, o quebrantamento já tomou conta do coração daquele amigo, daquela vida. Então a gratidão nos leva a essa compreensão. Abra a sua Bíblia agora, por favor, no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Onde iremos analisar o que o apóstolo Paulo tem a falar sobre o poder transformador da gratidão. Vamos ler com atenção, diz assim a palavra do nosso Deus: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Por fim, verso 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Louvado seja Deus por sua palavra. Um dos objetivos do livro de Colossenses é apresentar a supremacia de Cristo. O apóstolo Paulo teve esse objetivo e alcançou de forma muito feliz. Apresentar que Jesus está sobre todas as coisas, governa tudo, desde a criação. Por isso que Isaías, ao narrar sobre o Messias, com muita precisão essa que era conduzida unicamente pelo Espírito Santo, que o inspirava a escrever o livro de Isaías. Isaías falou, se referindo a Jesus, o profeta Isaías, que todo o governo está em suas mãos, porque Jesus já reinava com Deus na criação de todas as coisas. Em Gênesis nós vemos isso. O imperativo, a ordem foi dada no coletivo: façamos, porque ali tinha o poder sobrenatural da Trindade se unindo em um único propósito: criar todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Jesus Cristo, Espírito Santo. E quando Paulo fala que Jesus está sobre todas as coisas, a supremacia é dele. E quando nós reconhecemos que Jesus governa tudo, somos gratos. Temos a gratidão em nossa vida. Nós iremos analisar, de acordo com esse texto que nós lemos, 3 verdades. 3 razões para sermos gratos. 3 razões para limparmos as nossas gavetas, descartando o que tem que ser descartado, mantendo o que tem que ser mantido, a fim de encontrar razões para vivermos a gratidão. A primeira delas é: Jesus reina e nos dará paz. A segunda lição: Jesus reina e fala conosco. A terceira lição: Jesus reina e nós somos 100% dele. Repita comigo: Jesus reina e nos dá a paz. Jesus reina e fala conosco. Jesus reina e somos 100% dele. Primeiro ponto, verso 15: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Jesus reina. Jesus conquistou a nossa paz na cruz. Jesus concede a paz que Ele tem com Deus para comigo e para com você. Nós vivíamos em guerra. Nós temos a natureza caída, pecaminosa, a natureza da carne. Contudo, mesmo que ela esteja presente, mas ela não prevalece mais em nossa vida, como outrora era. Por isso que, assim como na história, a minha vida e a tua vida tem que ter aquele ponto entre antes e depois de Cristo. Porque o que marca a entrada de Jesus em nossa vida
É a paz que Ele conquistou na cruz e que Ele nos concedeu. William Hendricks tem algo muito interessante. Ele diz que essa paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que seu Redentor vive. Quanto mais acreditarmos que o nosso Redentor vive, que o túmulo está vazio, mais paz terá espaço em nosso coração. Quanto mais acreditarmos que o nosso Redentor vive, mais gratidão brotará do nosso coração. Se acreditarmos fielmente que Ele venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou, dos nossos lábios não cessarão hinos e cânticos de gratidão a Deus. Então nós precisamos descartar a ingratidão e nós precisamos manter a certeza: o meu Redentor vive. Ele governa todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo traz ao nos ensinar. Sabe, a convicção que os nossos pecados estão perdoados. Aqueles pecados reconhecidos, confessados, abandonados, eles foram apagados por Deus. Então é a paz que me permite entender: o meu Deus governa sobre todas as coisas, mandou o seu Filho na cruz para me salvar. Ele vive, Ele reina, Ele está atento às minhas celebrações, Ele está atento às minhas dores, Ele conhece os meus limites. A melhor forma de entendermos o quanto Jesus vive é permitir que a sua paz invada o nosso coração e a nossa boca se encha de gratidão. Gratidão. Para os que não tiveram um ano fácil e perderam pessoas queridas, a gratidão ao Senhor. Deus, obrigado por todas as coisas. Os que tiveram surpresas indesejadas, que estão ali, sabe, no limite da ruína, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Para aqueles que tiveram que, por decisões de obediência ao Senhor, perder coisas, pessoas tão valiosas em sua vida, a gratidão, Pai, obrigado, porque me alegra e exalta o Teu nome, a minha obediência. A gratidão, o poder da gratidão, conforme aprendemos no início dessa série, acerca de limpar as gavetas. Se nós queremos ter paz com Deus e paz conosco mesmo, é necessário reconhecer os nossos pecados. Quem olha para dentro de si e diz: eu não tenho gavetas para limpar. Quem olha para dentro de si e diz: eu não tenho mudanças emergenciais no meu caráter, eu não tenho nenhum traço da minha personalidade a mudar, eu não preciso de interferência de ninguém, de conselho de ninguém, além de um auto-engano, está cometendo a blasfêmia, chamando de Deus de mentiroso. Porque o que fala em 1 João é que todos nós pecamos, todos nós temos algo a limpar, todos nós hoje precisamos descartar da nossa vida o lixo que tentamos insistir em ter ali pertinho da gente, e não estamos notando que o que deve ser mantido, a comunhão com Deus, a comunhão com os outros, nós temos descartado por birras nossa, por traços da personalidade nossa. Então, o primeiro ato de viver em paz com Deus e conosco mesmo é esse entendimento: eu tenho nas minhas gavetas, na minha vida, na minha história, limpezas contínuas a serem feitas, mas além do mais, transferir a culpa, colocar sempre o ocasionador do processo de ruína, o ocasionador do processo do meu afastamento com Deus no outro, é desprezar o senhorio de Jesus, que com muita habilidade e amor está disposto a nos restaurar. Se você, escuta essa palavra profética do Senhor para a tua vida, se você continuar culpando o outro para tudo que você não desejava, mas que você está vivendo em sua vida,
essa transferência te levará a acumular lixo. E os lixos em nossa vida precisam ser descartados. Amém, meus irmãos? Limpar, olhar para dentro de si, nada de transferência. Eu errei, foi minha teimosia, foi minha inocência, foi minha ingenuidade, foi minha pressa, foi o meu estado acelerado. Não podemos transferir as nossas culpas, mas, contudo, é necessário também termos muito cuidado com a falsa paz. Eu estava estudando esse texto e eu me deparei com essa breve e importante reflexão. Cuidado com a falsa paz. Eu disse, tem falsa paz? Tem. Tem a falsa paz daqueles que mentem tão bem que acabam mentindo para si mesmo. Como aconteceu com o profeta Jonas. Deus dá uma orientação a ele para que ele fosse para Nínive. Ele vai para um porto na cidade de Jope. Eu conheci esse porto milenar quando estive em Israel. Ele chega naquele porto e pega uma embarcação para Tarse, o oposto de Nínive. E os irmãos, aqueles que não sabem, vão se surpreender. Pois bem, Jonas foi levado por uma mentira tão grande que, mesmo desobedecendo a Deus de forma descarada, foi lá para debaixo do barco, no porão, e tirou um sono, como estivesse indo tirar férias no Caribe, tendo todas as bênçãos e aprovações de Deus. Caiu no sono, tranquilo, nossa, estou em paz. Estou aqui no porão, consegui me esconder de Deus. Estou em paz, nossa, olha, as coisas de Deus são muito boas. Eu cheguei lá, tinha uma embarcação saindo na mesma hora para Tarso, só pode ser de Deus. E aí ele foi enchendo o coração de mentira da falsa paz. Quando de repente invadem aquele porão, eu acho que quebrando tudo, porque uma grande tempestade se levantou, e aí os tripulantes, o dono daquele barco, daquela embarcação, alguns comerciantes, era uma embarcação que levava produtos para serem vendidos provavelmente, e disseram, não, tem algo errado aqui, quem está pecando? E naquela conversa, disseram, não tem nada de errado não, disseram, não, tem um cara dormindo, lá no porão. Aí disseram a ele, vamos fazer o teste, vamos lançá-lo do barco, se a tempestade acabar, ele é o culpado, se não acabar, nossa intenção foi boa, foi encontrar um culpado. Meus irmãos, quando acordam Jonas da sua paz, e ele é lançado ao mar, a tempestade acaba, e um grande peixe engole Jonas. Então, a paz de Cristo, em primeiro lugar, é aquela paz que revela nossa comunhão com Deus. É a paz que me faz sentir, não, Senhor, eu creio, é o Senhor que manda essa embarcação, porque o Senhor quer que eu vá para o destino final dessa embarcação. Mais uma vez eu torno a dizer, é fugirmos do acaso. Deus pode falar com você de formas mais concretas, nós temos que precisar dessas formas concretas, mas ter confirmação. A falsa paz pode nos levar a um sono profundo, mas que não vai acabar com a nossa desobediência. Precisamos evitar a falsa paz em nosso coração. Segundo ponto, se o primeiro ponto de sermos gratos é podermos crer que Jesus reina e nos dar a sua paz, a segunda lição está no verso 16, leia comigo, que diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A segunda razão para limparmos o que precisamos limpar em nossas gavetas, para descartar o que tem que ser descartado, o lixo que tem que ser jogado fora e manter o que tem que ser mantido, é a certeza que Jesus reina e fala comigo. O apóstolo Paulo, ao apresentar a supremacia de Jesus, diz, olha, habite ricamente em vocês o quê? Está no seu versículo, leia o versículo 16. Habite ricamente em vocês. Essa palavra só habita quando nós reconhecemos que ela é rica.
enquanto eu e você não chegarmos à conclusão da riqueza dessa palavra, será vergonhoso andar com ela no meio da rua, será vergonhoso tê-la em nosso gabinete, em nosso birô, será vergonhoso chegar para tantos que necessitam ao nosso redor e dizer: eu posso compartilhar contigo a palavra do Senhor? Mas a partir do momento que essa palavra for reconhecida em sua riqueza, for reconhecida pela forma de amor, de cuidado e de zelo que Deus tem por mim e por você, nós iremos ter como uma riqueza incomparável e inegociável. Certa vez eu cometi a loucura de passar 3 horas em uma fila para pegar o autógrafo de um autor, de um best-seller. Eu sabia que ele estava aqui em João Pessoa, e disse: não, eu vou lá, vou prestigiar, né? E vi todo mundo tirando selfie, pegando o autógrafo. Eu digo: eu também vou. E aí, no meio do caminho, eu já estava arrependido, sabe? Eu disse: meu Deus, que demora. E, enfim, cheguei lá quando estava mais pertinho, e eu pensei, né? Eu vou tirar todas as minhas dúvidas com ele, eu vou conversar, eu vou ter um contato, né? Eu vou falar de algumas das suas obras. E aí, quando eu cheguei pertinho, uma pessoa que estava assessorando pediu meu nome, já colou um papelzinho na página da frente, sabe? E assim que eu dei para ele o livro, que ele abriu, ele fez: oi, você é Daniel? Eu digo: sou. E aí ele escreveu, e quando eu fui fazer a primeira pergunta, ele fez: a filha está grande, pode ir, vai lá. E naquele instante eu fiz: Deus, tanto sacrifício para uma selfie, só fiquei com autógrafo. Mas aí, tempos depois, eu estava ouvindo uma meditação, e a pessoa que estava pregando falou algo que, nossa, veio com uma verdade muito bela ao meu coração. Deus nos permite que a Bíblia seja o único livro que você tem contato direto com o autor. Você lê, o que é que faz um autor escrever sobre algo? O estudo, se aquilo que ele vai escrever vai ter público que compre, que adquira as suas literaturas, né? O que fez Deus escrever essa preciosidade? Saber todas as instruções necessárias para que eu e você fôssemos 100% felizes em sua plenitude e em sua glória. Louvado seja o nome do Senhor! Deus fala conosco através da sua palavra. Então, ser cheio da palavra é permitir que Deus habite em nosso coração. Ser cheio da palavra é um mandamento absoluto para todo cristão. Não é uma meia verdade. Pelo contrário, é uma verdade absoluta. Para ser cheio da plenitude de Deus, precisamos nos dedicar a essa palavra, ouvir o que Deus tem a nos falar nessa palavra e sermos gratos por um Deus que nunca abandonou o seu povo, mesmo esse povo tendo como uma das grandes características a ingratidão. Porque olhe, a mesma ingratidão do povo de Israel no deserto é a ingratidão semelhante da igreja pós-moderna do século 21. Todo aquele que pensa, eu já falei isso algumas semanas atrás e vou mais uma vez pontuar. Todo aquele que divide as respostas de Deus como positivas e negativas, está enchendo seu coração de ingratidão. Porque Deus só tem resposta positiva, mesmo dizendo sim ou não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele dizendo sim ou não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele também é Deus. Se Deus permitir, Ele é Deus. Se Deus disser não, Ele é Deus. É o Senhor que nos ama. E é essa palavra que nos faz sermos cheios. Ser cheio da palavra de Deus significa ser governado por ela, promove conhecimento bíblico, permite conselhos sábios e revela o Deus bondoso e gracioso que nós temos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Sejamos gratos pelas orientações que nós temos em nossa vida.
Sejamos gratos por um Deus que, portanto, nos amar, nos exorta, nos corrige, tira os drenos da nossa vida, trata o nosso caráter, porque a supremacia tem que ser de Jesus Cristo. Não pode existir dois senhores, tem que ser apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, terceira e última lição, verso 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Terceira e última lição para sermos gratos ao Senhor. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, primeira razão para sermos gratos: Jesus reina e nos dará paz. Amém? Segunda lição: Jesus reina e fala comigo, se comunica. Terceira lição: Jesus reina e somos 100% dele. Pelo privilégio de, através de Jesus, viver para glorificar a Deus. Essa é a nossa razão de viver. Na vida do cristão, não pode ter uma contradição entre palavras e ações. Não. Tem que estar junta. É o princípio bíblico. Aqueles que me amam obedecerão às minhas palavras. Jesus nos ensinou isso. Então a vida cristã me faz dizer: não, Deus, eu te disse que eu ia descartar isso, e eu vou. Senhor, tu falastes comigo. Não é esse ideal que o Senhor tem para mim. Eu não vou insistir, eu não vou manter. Senhor, eu não estou nessa visão antropocêntrica de estar no centro de tudo. Não, eu vou na contramão. E eu percebo que quem domina todas as coisas é o Senhor. Tu és o Senhor e eu sou o servo. Tu és o Deus Pai e eu sou o Filho. Tu és aquele que orienta e com prazer eu obedeço e sigo. Então, na contramão da visão antropocêntrica, o cristianismo proclama que Deus é o centro do universo e não o homem. A minha e a sua razão de viver não é o nosso prazer, não é o nosso querer, mas sim glorificar a Deus. Façam tudo em nome de Jesus. O que acontece com algumas pessoas que vêm a mando de um líder, orientadas por alguém? Não, vá me representando ali. Eu estou aqui em nome de alguém. Você senta com aquela pessoa, você conversa, enfim. É a mesma lógica que o apóstolo Paulo traz aqui. Façam tudo indo como representantes de Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, façam em nome de Jesus. Diga: eu estou aqui representando Jesus Cristo para fazer isso. Eu, como representante de Jesus Cristo, preciso falar isso. Eu, como representante de Jesus Cristo, opto escolher isso. Assim iremos glorificar o nome do Senhor. Porque para o cristão, o que rega a sua fé são as seguintes verdades: eu nasci para glorificar a Deus, eu estudo para glorificar a Deus, eu me caso e me mantenho casado para glorificar a Deus, eu crio e educo filhos para glorificar a Deus, eu elevo minha excelência na minha produtividade no trabalho. Quando eu ganho o funcionário do mês, aquilo não é para mim não, é para glorificar o nome do Senhor. Eu me esforço, sabe, para ser um bom condômino, para não ter briga com ninguém, para pagar minhas taxas, mesmo as extras, para glorificar a Deus. Eu não sujo o meio ambiente para glorificar a Deus. Eu não me estresso no trânsito para glorificar a Deus. Jamais, jamais, jamais ocuparei a vaga de um cadeirante, porque assim eu estou glorificando a Deus. Foram os extremos que o apóstolo Paulo chegou. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glorificar a Deus.
Eis nosso maior privilégio, nossa maior responsabilidade, nossa mais segura plataforma de vivermos. Eu quero em tudo glorificar a Deus. Que possamos encher o nosso coração de alegria e de gratidão. Nós temos um Senhor que reina e nos dá a sua paz. Jesus está vivo e fala conosco. O nosso Redentor vive e a Ele deve ser toda a honra e toda a glória. Por isso, glorificar o seu nome não é opcional, mas um privilégio de todo cristão. Vamos limpar as gavetas e vivemos o melhor de Deus, em nome de Jesus, amém.